Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que há mais de 10 anos vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, para discutir o poder através dos detentores do poder. E aqui, hoje, eu tenho como entrevistado um caríssimo amigo que exerceu o poder em diversas áreas. Foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, maior tribunal de justiça do mundo, administrou 360 desembargadores, um número enorme de juízes espalhados em todas as comarcas do estado de São Paulo, responsável por 25% de todo o movimento da justiça brasileira. Foi secretário de Educação do governo do presidente, no ministro do governador Alckmin, e pela segunda vez preside a Academia Paulista de Letras, porque é um escritor nato de diversas academias, inclusive da cidade de Jundiaí, onde um tataravô meu foi prefeito, e que eu sou cidadão também de Jundiaí, cidadão por título concedido pela Câmara dos Vereadores. Eu estou falando de Zé Renato Nalini, um dos grandes pensadores do momento político e literário brasileiro nesse momento. Eu já começo essa entrevista colocando uma questão sobre a academia que ele preside. Se nós analisarmos o que foi a Academia Paulista de Letras no curso desses últimos 100 anos, nós vamos verificar o seguinte: grandes movimentos literários tiveram origem na Academia Paulista. O movimento 22, o mais importante movimento da literatura e das artes brasileiras no século XX, teve início na Academia, Teatro Municipal, onde eles se apresentaram. Mas os acadêmicos da Academia Paulista que marcaram sua posição para o movimento de 30. A geração de 45 eram os poetas da Academia. Os 3 últimos príncipes da poesia brasileira. O primeiro foi Olavo Bilac. Só tivemos 6. Todos eram da Academia Paulista de Letras. Menor Pica, Guilherme de Almeida e Paulo Bonfim. Essa academia que preside meu caro Nalini, que agora está às voltas com as comemorações dos 100 anos do movimento de 22. Eu gostaria, meu caro Nalini, que falasse um pouco sobre a nossa academia e sobre o que está sendo feito neste momento para o movimento, para a comemoração dos 100 anos do movimento. Obrigado, meu querido mestre e inspirador, Ives Gandra da Silva Martins. Foi Vossa Excelência quem me propiciou presidir essa casa que nós dois respeitamos e amamos tanto. Eu tenho dito esses dias que a semana de 22 nasceu dentro da Academia Paulista de Letras, né? A exceção de Oswald de Andrade, que hoje falam Oswald também, ele era bem antiacadêmico. Mas o Mário de Andrade era acadêmico, Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, que é muito esquecido, mas participou da semana de 22, né? O próprio presidente da província, que era Washington Luiz, foi quem intercedeu para que o Teatro Municipal fosse alugado para aqueles jovens, estavam praticamente todos na casa dos 20 anos e foram chamar por isso Graça Aranha, que já era alguém veterano, já estava aposentado do Itamaraty. Então, a academia tem essa característica de estar na vanguarda, de estar pensando as coisas à frente. E nós fizemos uma semana muito interessante em que tivemos Júlio Medalha falando sobre a música, contemplando
o que Villa-Lobos ofereceu, Guiomar Novaes. Depois nós tivemos Maria Adelaide Amaral falando sobre a dramaturgia e as artes literárias. Nós tivemos Denise Matar também falando, tivemos Beth Milan fazendo até uma encenação em que ela representou simultaneamente Mário e Oswald numa delícia de uma peça teatral que ela mesma escreveu. E nós estamos participando de todas as celebrações, né? O Rubens Barbosa, o Zé de Souza Martins estiveram na TV Cultura falando sobre a Semana de 22. E acho, Ives, que agora nós precisamos também pensar nos 90 anos de 32, que também tem uma íntima vinculação com a nossa academia. Ibrahim Nobre era acadêmico, não é? Então, 32 precisa ser lembrado na sua vocação de democratizar o país, de trazer de novo a ordem constitucional. Não havia nenhum espírito secessionista de separação de São Paulo do resto do Brasil, né? E esse ano é um ano pródigo em celebrações. Nós temos também os 90 anos da Justiça Eleitoral, nós temos os 200 anos da independência. A academia vai estar muito atenta e participando de tudo. Ela é partícipe de tudo que acontece no estado de São Paulo e no Brasil. E graças a aquilo que você semeou e deixou, você hoje é o presidente emérito decano, não por idade, mas por mérito, né? Então, nós estamos muito afeiçoados a essas celebrações. O Brasil precisa de amor, não é? Precisa nem a dúvida. Você sabe que um dado interessante, os 200 anos da independência. Sabe que a figura de Dom Pedro I é uma figura impressionante. Você vê, ele proclama a independência do Brasil sem guerras, praticamente. Não foi o Simão Bolívar que teve que brigar com os espanhóis, e aquelas escaramuças que houve com o exército português que se recolou, que imediatamente voltou para Portugal. Você vê, Pedro Kallmann disse que houve oferecimento de 4 coroas para ele. Além de Portugal, ele foi rei, Pedro IV de Portugal. Dizem que emissários franceses tinham pedido para ver se, depois do que aconteceu com Napoleão, né, e o Congresso de Viena, pensavam em até trazê-lo, porque ele falava muito bem o francês, etc. E o mais interessante, Pedro Kallmann fala até na Grécia, que se pensou, entende? Que ele chama As 4 Coroas do Imperador, aquele famoso livro do Pedro Kallmann. Você vê, ele vai para Portugal, derrota o irmão Dom Miguel. Ele deixa como imperador do Brasil, passando o período da regência, o seu filho Dom Pedro II. E deixa, na mesma época, a sua filha, Maria da Glória, rainha de Portugal. Então, nós tivemos Portugal e Brasil governados por 2 rainhas, por 2 brasileiros. Sim. Um brasileiro aqui, o Dom Pedro II, e uma brasileira, rainha de Portugal, governando Portugal, Maria da Glória, entende? E, quer dizer, morrendo com 30 e poucos anos, ainda jovem, o que este homem fez, entende? Com todo aquele estilo próprio, foi músico, o hino da independência. Você tem a música, ele compondo, não só a letra, ele compôs o texto, a música, uma letra dele se conserva, a partitura musical. Foi uma figura brilhante, não é? É uma figura historicamente, entende? E o fato de ter proclamado a independência do Brasil, dizem que seu pai pediu, etc., mas não era muito fácil proclamar um português a independência do Brasil. Você vê mesmo a grandeza.
Constituinte, dissolve a Constituinte, promulga uma Constituinte muito boa. Você que é jurista também, de 1824, é uma Constituição muito boa. Sim, Ele excelente. promulgou depois de ter dissolvido a Constituinte. Exila os Andradas. Depois entrega a Dom Pedro II ao José Bonifácio. Né? Quer dizer, era uma figura com atitudes de grandeza, com todo o ar que sempre apresentaram ele um pouco de playboy, mas, na verdade, ele tinha visão de projetos do Brasil muito Sim. além do que nós possamos realizar. Ele via um país continental, ele independeu um país continental e teve projeção ao ponto de fazer duas pátrias irmãs, seus dois filhos brasileiros governando Portugal e Brasil ao mesmo tempo. Né? Ele precisa ser redescoberto, não é, Ives? Porque nós temos assim uma espécie de complexo de vira-lata, de achar que nós não tivemos estadistas, mas eu acho que tanto pai como filho, né, eu tenho uma admiração enorme por Pedro II e não sabia, descobri recentemente que ele foi eleito num estado americano presidente dos Estados Unidos, sem disputar. Sem disputar. As pessoas se reuniram e queriam que ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Veja o prestígio, né? Nem a dúvida. Ali nós vamos agora aos nossos comerciais e voltamos depois para continuar falando sobre aspectos culturais, que eu acho que é o que está faltando no Brasil nesse momento. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje numa conversa muito amigável com meu querido amigo José Renato Nalini. Como eu faço em todo o programa, mando-lhe um livro. Dessa vez, é um livro que eu só prefaciei, Nalini, mas eu gostei tanto. É escrito pelo ex-vice-governador do Amazonas. O título é Brasil, um país à deriva, Puxa. do Samuel Anan. Mas o que ele analisa, a possibilidade, ele é um economista também brilhante, e que ele analisa das potencialidades que nós temos com a floresta amazônica no mercado de carbono, de que a preservação nós podemos ganhar uma verdadeira fortuna, entende? Porque é um mercado que o ano passado rendeu 258 bilhões de dólares, entende? Um país europeu, aquelas pequenas conservações de florestinha aqui, florestinha lá. Agora, você imagine um plano realmente em que se possa vender no mercado de carbono a preservação com recursos que possam ser aplicados na preservação, que hoje diz, não, o Brasil precisa queimada, etc. Você pega toda a Europa Central, toda a Europa Ocidental, é a extensão do Amazonas. Você já imagina pensar em toda a Europa, Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, o Reino Unido, Alemanha, sendo fiscalizado, entende? Por quê? O Exército tem 220 mil homens, que tem que estar distribuído pelo Brasil inteiro. Se nós não tivermos a vinda da preservação no mercado de carbono, que poderia render centenas de bilhões de dólares, aí nós poderíamos fazer realmente uma defesa razoável. Nesse livro ele explora bem esse tema. Eu vou lhe mandar. Samuel Anan, que bom, que ótimo. Um país à deriva. Maravilha. Mas voltando, Naline, ao nosso Dom Pedro, você vê o seguinte, você examina a queda da monarquia. Deodoro, só no dia seguinte, soube que proclamou a República. Ele pensou que tivesse derrubado o gabinete do Ouro Preto. Quer dizer, na prática, ele era respeitado. Basta dizer que o Deodoro, quando foi para entrar e assumir a presidência da República, o Campos Salles, que veio a ser ministro da Justiça dele, disse, presidente, ele disse o quê? O senhor não pode entrar assim. Por quê? O senhor está com as condecorações do Império. O senhor derrubou o imperador. O senhor vai ser presidente da República.
não pode utilizar nenhuma dessas condecorações. Ele tirou na antessala. O Célio Debs é que contava isso, para você ver a figura de Dom Pedro II, não é? Ele foi um injustiçado, não é, Ives? Ele saía à noite, sem se despedir, tanto que duraram pouco, tanto Dona Teresa Cristina, que morreu logo em seguida, e ele, um ano depois, 1891, triste, chorando. Eu acho que nós começamos mal com essa república, não é? Confiscar os bens dele, um homem que só fez o bem, né? Um homem que pagava a criadagem doméstica com o dinheiro dele, que Não, custeou os estudos de tantos brasileiros que não podiam estudar. Um homem simples, um homem bom, né? Eu acho que mas nós temos uma grande dívida. inclusive, um belíssimo poeta. O poema que ele faz no fim da vida dele, analisando a queda é um soneto admirável. E mais do que isso, você vê no Instituto dos Advogados Brasileiros, é interessante, se conservam no andar que é da sala, acho que é o quinto andar. No prédio, você tem as cadeiras em que o Rui Barbosa sentava no Instituto. O que acontecia? No Instituto dos Advogados Brasileiros, havia os grandes debates entre os juristas da época. E muitas vezes o imperador ia lá e ficava sentado só para assistir o debate de direito dos juristas. Quer dizer, ele fazia a mesma coisa no colégio. E estar a par de tudo, etc. Não é? Ele assistia às aulas do Colégio Pedro II, do ensino médio, ele assistia. Né? Era um homem muito culto e muito humilde, muito interessado em aprender cada vez mais, respeitado no mundo inteiro, não é? O mundo inteiro. Você vê o Graham-Bell, quando inventa o telefone, primeiro telefonema para o nosso Dom Pedro II, não é? Então, Você sabe que eu li esses dias, Ives, aliás, é da biblioteca da academia. Cada quinta-feira que eu vou, eu pego um dos volumes da biblioteca do Duílio Crispim Farina, que foi meu antecessor. Ele tinha uma biblioteca muito boa, muito bonita. Eu apanhei semana passada as cartas da Condessa de Barral às suas majestades. Ela escreveu mais de 500 cartas à Dona Teresa Cristina e ao imperador. E então ela é considerada a Madame Sévigné dos trópicos, porque ela narrava tudo o que acontecia. O casal viajava demais, não é? Ela tinha sido dama de honra da rainha da França. E então ela conviveu na corte francesa, muito refinada, muito sofisticada, e Dom Pedro a convidou para ser preceptora das duas princesinhas, a Leopoldina e da Isabel. E ela trouxe todos os modos da França, porque a Dona Teresa Cristina era uma mulher muito simples, ela mesma cozinhava, ela limpava a casa, né? E então todo o refinamento das meninas foi ela que deu. Mas ela retratava nas cartas tudo o que acontecia, inclusive coisinhas pequenas, triviais, falava do cacoete das princesinhas, como é que uma revirava o olho, a outra punha o dedo no nariz, e ela contava tudo isso. E então a gente vê como o casal era zeloso pela educação das meninas, e a vida na corte era uma vida muito rígida, muito saudável, né? Com leituras, com conversas elevadas. Eu acho que isso tudo a gente precisaria resgatar para mostrar que a casa ainda é a maior escola, não é, Ives? É na casa que começa tudo. Nem a dúvida. E essa necessidade desse resgate dos verdadeiros valores históricos, não essa tentativa de rever a história passada com valores do século XXI. Que um dos grandes crimes hoje que se faz
no campo da história, você também é meu confrade na Academia Paulista de História, sabe disso, não é, Ana Aline? É você pretender rever valores passados, costumes passados, aquilo que era admitido no passado, com valores da atualidade. Porque a humanidade foi evoluindo. Na evolução, evidentemente, você foi conquistando direitos, etc. Quer dizer, então, agora, dizer, por exemplo, que um cidadão era contrário às mulheres no século XV ou XVI, entende? Se na prática, com exceção do cristianismo, que valorizava as mulheres, você tinha um tratamento, era só ganhar o direito ao voto. Agora, e hoje, com um valor excepcional, nós mesmos estamos recebendo, temos a possibilidade de ter uma nova acadêmica, que é mulher, e da raça negra, o que valoriza, inclusive, a nossa academia, mas essa mania de se verificar. E não fazemos, damos o valor, o que era a vida caseira, o que era a vida interna, do que se vivia dentro do imperador do Brasil, do nosso império, na Casa Real, não é? E agora estamos terminando o nosso programa, infelizmente, que eu gostaria de ficar falando sobre Dom Pedro. Eu acho que os três. Dom João também teve uma importância muito grande, que não é valorizado no Brasil. Esse homem, quando vem para o Brasil e faz Portugal colônia do Brasil, Portugal dependia do Brasil, e o Brasil a verdadeira metrópole, não é? Dizer, ninguém ficam pegando fatos periféricos como se esses fatos periféricos fossem a verdadeira história. Mas nesses últimos 2 minutos eu gostaria só de lembrar, Aline, né, que estamos comemorando a semana de 22, o centenário. Quando eu era presidente, você secretário-geral, você lembra que eu, com a Câmara Cascudo, publicamos aquele livro, que eram 66 cartas entre o Mário de Andrade e o Câmara Cascudo. Eu acho que é uma lembrança iconográfica, entende? Fantástica, daquilo que foi, enfim, 2 dos maiores folcloristas do Brasil, o Mário e... Eu não sei se não seria o caso, uma ideia que deixa, e com patrocínio de um banco, etc., reeditarmos essa correspondência entre o Mário de Andrade e o Câmara Cascudo. Seria excelente. É um documento histórico de grande relevância para todos aqueles que querem estudar uma época do Brasil que é bem retratado nesta correspondência. 66 cartas que eles trocaram, não é? Excelente ideia, Ives. É só a gente promover isso aí. Uma pena que a imprensa oficial tenha sido incorporada à Prodesp, né? Que eu espero que os próximos governadores repensem isso, porque ela tem uma história de publicação de obras que as editoras não publicariam, né? E essa mesma a razão da existência de uma imprensa oficial, né? Um livro desse seria um livro... Mas eu acredito eu vou que qualquer editora possa se interessar. Com algum banco, enfim, uma dessas instituições se pode fazer, porque eu acho que é um documento muito importante. Muito boa ideia, viu, Ivo? Vamos cuidar disso. Meu querido amigo, estamos encerrando o programa. Um tempo é sempre inimigo nos outros programas. Quando eu converso com bons entrevistados e com bons amigos, gostaria de ficar falando indefinidamente. Meu caro Ranilli, muito obrigado pela presença. E meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.